Gabriel Barbosa Almeida, mais conhecido como Gabriel Barbosa, ou ainda pelos apelidos Gabigol e Gabi, é um futebolista brasileiro que atua como atacante. Atualmente joga no Flamengo. Apoiado por sua família conhecidos no futebol, foi descoberto por Zito durante um amistoso de futsal pelo São Paulo contra o próprio Santos, em que marcou todos os 6 gols da sua equipe em partida encerrada em 6-1. Chegou ao clube santista com 8 anos de idade e virou grande promessa das categorias de base, sendo muito conhecido desde pequeno como joia do clube. Marcou mais de 600 gols nas divisões de base e desde os 14 anos acumulou convocações às seleções de base do Brasil, com multa avaliada em 50 milhões de euros. Estreou como profissional pelo Santos em 2013, contra o Flamengo. Logo tornou-se titular e ganhou o reconhecimento da torcida santista como o artilheiro do time na temporada e artilheiro da Copa do Brasil de 2014. Sagrou-se artilheiro do Peixe com 8 gols na Copa do Brasil de 2015, em que o clube foi vice-campeão e se tornou recordista do clube na competição, ultrapassando o Neymar, que tinha 13. No ano seguinte, mais uma vez teve destaque e foi o principal artilheiro do clube, campeão do Campeonato Paulista de 2016. Gabriel entrou para a história do Santos, marcando o gol número 12.000 da história do clube, na goleada por 5-1 contra o Botafogo de São Paulo. Em 26 de agosto de 2016, Gabriel viajou para a Itália para assinar contrato com a Internazionale. O atacante voltou ao Brasil após fazer exames médicos e assinar contrato com o clube italiano para jogar sua última partida pelo Santos, contra o Figueirense na Vila Belmiro no dia 28 de agosto. Em 30 de agosto de 2016, Gabriel foi anunciado como reforço da Internazionale, contratado por 27 milhões e meio de euros. Fez a sua estreia pela Inter em jogo contra o Bolonha, pela 6ª rodada da Série A de 2016-2017, no empate em 1-1. Após vários jogos no banco, voltou a jogar contra o Sassuolo, entrando nos minutos finais da vitória da Inter por 1-0. No dia 3 de janeiro de 2017, Gabigol fez seu primeiro gol na Inter de Milão, no amistoso entre Real Linense e Inter de Milão. Seu único gol em partidas oficiais pela Internazionale ocorreu em 19 de fevereiro, na vitória por 1-0 sobre o Bolonha. Em 31 de agosto de 2017, a Internazionale anunciou o empréstimo de Gabriel ao Benfica. Fez sua estreia em 12 de setembro, na derrota por 2-1 para o CSKA de Moscou, pela fase de grupo da Liga dos Campeões. Seu primeiro gol pelo Benfica ocorreu em 14 de outubro, marcando o gol na vitória por 1-0 sobre o Olhanense, válido pela Taça de Portugal. Gabigol retornou ao Santos por empréstimo da Inter no início de 2018, deixando o Benfica após 6 meses. Gabriel, em sua segunda passagem pelo clube santista, atuou em 53 partidas, marcando 27 gols, terminando o ano como artilheiro da Copa do Brasil e do Campeonato Brasileiro, feito inédito na história do futebol brasileiro. Com a artilharia do Campeonato Brasileiro, igualou-se a Kleber Pereira, Borges e Ricardo Oliveira, como artilheiros do Santos no século XXI. No dia 8 de janeiro de 2019, foi anunciado por empréstimo da Internazionale até o fim de 2019 pelo Flamengo. O empréstimo foi sem custo, mas o rubro-negro ficou responsável pelo pagamento integral dos salários do atacante, 3,5 milhões de euros livres por ano, cerca de 15 milhões de reais, 1.020 por mês. No dia 11 de janeiro, o Flamengo confirmou a contratação de forma oficial. Ele foi apresentado com a camisa 12 em homenagem à torcida, mas passou a usar a camisa 9. Estreou no dia 23 de janeiro na vitória por 2-1 sobre o Resende. No dia 24 de fevereiro de 2019, também pelo Campeonato Carioca, Gabigol marcou seu primeiro gol pelo Flamengo na vitória por 4-1 sobre o Americano. Foi o responsável pela vitória do Flamengo na estreia da Copa Libertadores, na qual garantiu o triunfo por 1-0 sobre o San José da Bolívia. Ao final do Campeonato Carioca de 2019, Gabriel foi o vice-artilheiro da competição e entrou para a seleção ideal da competição.
Brasileirão. Na estreia do Campeonato Brasileiro, Gabigol marcou na vitória do Flamengo contra o Cruzeiro por 3-1. Na partida de volta pelas oitavas de final da Libertadores da América contra o Emelec, Gabriel voltou a se destacar marcando os 2 gols no tempo normal e empatando o placar agregado da decisão, já que o rubro-negro perdeu a partida de ida também por 2-0. O Flamengo se classificaria para as quartas de final nos pênaltis. Pela 26ª rodada do Brasileiro contra o Fortaleza, no dia 16 de outubro de 2019, Gabigol chegou ao seu 19º gol e igualou a marca de Adriano Imperador pelo Campeonato Brasileiro de 2009. No dia 23 de outubro, marcou 2 gols na vitória por 5-0 contra o Grêmio, pela semifinal da Libertadores, ajudando o Flamengo chegar à final após 38 anos. Também se isolou na artilharia da competição com 7 gols. Após marcar no empate de 2-2 entre Goiás e Flamengo, no dia 31 de outubro de 2019, Gabigol chegou à marca de 36 gols na temporada, número que o igualou a Hernani Brocador como o maior artilheiro do Flamengo em uma só temporada no século XXI. Contra o Bahia, pela 32ª rodada do Brasileiro, Gabriel marcaria um dos gols na vitória por 3-1, tornando-se assim o maior artilheiro do Flamengo no século XXI em uma temporada, como também igualou-se a Zico como o maior artilheiro do Flamengo em uma edição do Campeonato Brasileiro com 21 gols. Frente ao Grêmio pela 33ª rodada do Campeonato Brasileiro, Gabriel voltaria a marcar, tornando-se assim o maior artilheiro da história do Flamengo em uma edição de Campeonato Brasileiro com 22 gols. Na primeira final em jogo único na história da Libertadores da América, o Flamengo perdia para o River Plate até os 45 minutos da etapa final. Foi quando Gabriel, em 5 minutos, marcou os 2 gols da heróica virada. Gols estes que deram o bicampeonato ao Flamengo após 38 anos de espera, chegando à marca de 40 gols na temporada. Ao marcar 2 vezes na vitória por 3-1 contra o Palmeiras, pela 36ª rodada do Brasileiro, Gabigol chegou ao seu 24º gol na competição, se tornando assim o maior artilheiro dos pontos corridos do Campeonato Brasileiro desde que o torneio passou a ter 20 equipes em 2006. Ao final do Campeonato Brasileiro, Gabigol apareceu também entre os 10 maiores goleadores de uma edição de Brasileirão em todos os tempos, empatando na 8ª posição com Careca, que em 1986 pelo São Paulo também marcou 25 vezes no Brasileiro. Coroou o ano com chave de ouro, sendo eleito Bola de Ouro pela revista Placar e o Rei da América de 2019 pelo jornal El País. Foi adquirido em definitivo no dia 27 de janeiro de 2020, tendo 90% dos seus direitos comprados por 18 milhões de euros, 83,5 milhões de reais. Gabriel assinou com o rubro-negro por 5 temporadas, até dezembro de 2024. Com a aquisição, tornou-se a compra mais cara da história do futebol brasileiro, ultrapassando o companheiro de equipe, Georgian de Arrascaeta. Gabigol anunciou a permanência com a frase: "Se é para o bem da nação, eu fico". No dia 8 de fevereiro, marcou na vitória do Flamengo por 2-0 sobre o Madureira, chegando assim ao seu 45º gol. Com esse tento, igualou a marca de Hernani e se tornou o maior artilheiro do Mengão na década, 2011 a 2020. Ao marcar na vitória do Flamengo por 3-0 contra o Atlético Paranaense pela Supercopa do Brasil, Gabigol chegou ao 47º gol pelo Flamengo. Com o tento, Gabigol igualou-se a Wagner Love, Léo Moura e Obina como o segundo maior artilheiro do Flamengo no século XXI, atrás apenas de Renato Abreu com 73 gols. No dia 24 de novembro de 2020, ao marcar na partida de ida das oitavas de final da Libertadores, no empate em 1-1 contra o Racing, no El Cilindro, Gabigol chegou a 11 gols na Libertadores, 9 gols em 2019 e 2 gols em 2020, pelo Flamengo, ultrapassando Tita e se tornando o segundo maior artilheiro rubro-negro na competição continental, ficando atrás apenas de Zico com 16. Em 5 de abril, fez 2 gols na vitória de 5-1 sobre o Madureira, válido pela 8ª rodada do Carioca. Com esses 2 gols, Gabriel chegou aos 73 gols com a camisa do clube, se tornando o maior artilheiro do Flamengo no século XXI, empatando com Renato Abreu. Em 11 de abril de 2021, fez um dos gols do Flamengo no empate de 2-2 com o Palmeiras no tempo normal, forçando a disputa de pênaltis. Converteu sua cobrança e ajudou
o Flamengo a ser bicampeão da Supercopa do Brasil, vencendo por 6-5. Com um gol feito na Supercopa, Gabriel estava empatando com Renato Abreu com 73 gols. Se tornou o maior artilheiro do século pelo Flamengo com 74 gols. Em 4 de maio de 2021, fez 2 na vitória por 3-2 sobre a LDU, em jogo válido pela terceira rodada da fase de grupos da Libertadores. Com esses 2 gols, Gabriel se tornou o maior artilheiro do Flamengo na competição, com 16 gols marcados, igualando o recorde de Zico. Em 11 de maio, fez um dos gols do Flamengo no empate de 2-2 contra o União La Calera, em jogo válido pela 4ª rodada da fase de grupos da Libertadores. Com esse gol, Gabriel chegou a 17 gols na Libertadores com a camisa do Flamengo, se tornando o maior artilheiro da história do clube na competição, ultrapassando Zico, que era o recordista com 16 gols. Em 18 de julho, em sua primeira partida após voltar da seleção brasileira, Gabriel marcou um hat-trick na goleada de 5-0 sobre o Bahia, em jogo da 12ª rodada do Campeonato Brasileiro. Com os gols, Gabriel se tornou o segundo maior artilheiro do Flamengo em campeonatos brasileiros, com 42 gols, atrás apenas de Zico, com 135. Passou também Renato Abreu, que tem 40, como o maior artilheiro do clube na era pontos corridos. Em 29 de julho, fez 2 gols na goleada de 6-0 sobre o ABC, válido pela ida das oitavas de final da Copa do Brasil. Com esses gols, Gabriel chegou a 24 gols feitos na competição, assumindo a 8ª posição do ranking de maiores artilheiros da história da competição. Também se consolidou como o maior artilheiro do novo Maracanã, com 54 gols, sendo 3 pelo Santos e 51 pelo Flamengo. Em 21 de outubro de 2021, Gabriel foi um dos 32 indicados ao prêmio de melhor jogador do mundo pela IFFHS, sendo o único jogador que atua no Brasil presente na lista. Em 27 de novembro, fez o gol do Flamengo na derrota de 2-1 para o Palmeiras na final da Libertadores. Apesar de não conquistar o título, Gabriel foi o artilheiro com 11 gols, eleito o melhor jogador e selecionado para o time da competição. Também foi eleito para a equipe ideal da América do Sul do jornal El País. No dia 13 de fevereiro de 2022, na vitória de 5-0 sobre o Nova Iguaçu, na 6ª rodada do Campeonato Carioca, fez o terceiro gol da partida cobrando pênalti e concedeu uma assistência para Pedro fazer o 4º gol. Nessa partida, chegou a 200 gols feitos em sua carreira, 83 pelo Santos, 1 pelo Inter, 1 pelo Benfica, 107 pelo Flamengo, 5 pela seleção principal do Brasil e 2 pela seleção olímpica. No dia 23 de março de 2022, foi juntamente com Nunes homenageado e colocou seus pés na calçada da fama do Maracanã. Fez o gol do Flamengo em 2 de abril, no empate de 1-1 com o Fluminense, válido pelo jogo de volta da final do Carioca, mas devido à derrota no primeiro jogo, o rubro-negro acabou perdendo o título. Apesar da derrota, Gabriel foi novamente artilheiro do Carioca, também como foi em 2020, com 9 gols, chegando à 9ª artilharia na carreira, 5 pelo Flamengo e 4 pelo Santos. Fez o primeiro da vitória de 3-1 sobre o Talheres, na 2ª rodada da fase de grupos da Libertadores. Com esse gol, chegou a 23 gols no torneio e tornou-se o maior artilheiro brasileiro por um único clube isoladamente, ultrapassando Célio Silva, que havia feito 22 gols pelo Nacional do Uruguai. Fez um dos gols do Flamengo na vitória por 3-1 sobre o São Paulo na 2ª rodada do Brasileiro, chegando a 12 gols na temporada. Em 29 de abril, fez 2 gols na vitória por 3-2 sobre a Universidade Católica, na 3ª rodada da Libertadores. Com os gols, Gabriel chegou a 26 gols na competição, ultrapassando Fred e Palhinha com 25 e ficando atrás apenas de Luizão, como brasileiro com mais gols no torneio, com 29 tentos. Participou de alguns torneios de divisões de base pela seleção brasileira, como a Copa do Mundo Sub-17 de 2013 e o Sul-Americano Sub-20 de 2015, vencendo o torneio internacional de Cotife de 2014. Na seleção principal, foi convocado para a disputa da Copa América Centenária em 2016 nos Estados Unidos. Ainda no mesmo ano, fez parte da equipe que conquistou a inédita medalha de ouro nos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro. Considerado um atacante talentoso, Gabriel é conhecido por suas habilidades técnicas, criatividade e uso de truques na bola. Devido ao seu talento e estilo de jogo extravagante, ele foi apelidado de próximo Neymar pela mídia em 2016. Comparando seu início no Santos e o seu auge no Flamengo, o papel de Gabriel em campo evoluiu. Originalmente, um
segundo atacante ou um ponta. Ele também pode jogar como centroavante, com a principal tarefa de finalizar dentro da grande área ou fazer o papel do pivô e dar assistência para seus companheiros. Seu físico também melhorou, levando-o a ganhar mais disputas pelo alto. Devido às mudanças recentes no seu estilo de jogo, ele foi comparado a Mauro Icardi, seu ex-companheiro de equipe na Internazionale. Em sua carreira, Gabigol conquistou os seguintes títulos: pelo Santos, o Campeonato Paulista de 2015 e 2016; pelo Flamengo, a Libertadores de 2019, a Recopa Sul-Americana de 2020, o Campeonato Brasileiro de 2019 e 2020, a Supercopa do Brasil de 2020 e 2021, o Campeonato Carioca de 2019, 2020 e 2021, a Taça Guanabara de 2020 e 2021 e a Taça Rio de 2019. Pela seleção brasileira, conquistou a medalha de ouro nos Jogos Olímpicos de 2016. Como prêmios individuais, ganhou o melhor jogador da América de 2019, a Bola de Ouro 2019, Bola de Prata Seleção do Campeonato 2018 e 2019, Chuteira de Ouro 2018 e 2019, Bola de Prata Revelação do Ano 2015, Troféu Mesa Redonda Seleção do Campeonato 2018 e 2019, Troféu Mesa Redonda Revelação do Ano de 2014, Prêmio Craque do Brasileirão Seleção do Campeonato 2018, 2019 e 2020, Prêmio Craque do Brasileirão Artilheiro 2018 e 2019, Prêmio Craque do Brasileirão Craque da Galera 2020, Seleção do Campeonato Paulista de 2016 e 2018, Seleção do Campeonato Carioca 2019, 2020, 2021 e 2022, Melhor Jogador da Final da Libertadores da América de 2019, Seleção da Libertadores da América de 2019 e 2021, Equipe Ideal das Américas pelo El País de 2019 e 2021, Melhor Jogador do Campeonato Carioca de 2020 e 2021, Jogador do Mês do Campeonato Brasileiro de fevereiro de 2021, Melhor Jogador da Libertadores de 2021 e a Seleção do Ano da Comebol pela IFFHS de 2021. Em artilharias pelo Santos, foi artilheiro da Copa do Brasil de 2014, 2015 e 2018 e artilheiro do Brasileiro de 2018. Pelo Flamengo, foi artilheiro da Libertadores de 2019 e 2021, artilheiro do Brasileirão de 2019 e artilheiro do Carioca de 2020 e 2022. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like para nos ajudar a crescer no YouTube e que esse vídeo chegue a mais flamenguistas. Se você ainda não é inscrito em nosso canal, se inscreve e ative o sininho para notícias diárias do Flamengo e curiosidades sobre jogadores e sobre o clube. Aqui é o canal Fúria Rubro-Negra. Saudações rubro-negra.